Fala aí, guerreiro imortal de alma raiada. Peço até licença aqui a um companheiro, um guerreiro aqui na região que usa esse termo. Guerreiro imortal de alma raiada. É um polícia aí, tá viralizado nos grupos de polícia com esse termo. Então peguei emprestado. Então hoje aqui, galera do concurso, eu vou falar aqui sobre o artigo 37 da Constituição da República, tema específico e expresso lá no nosso edital, quando fala do direito constitucional. E eu já tenho uma aula aqui sobre o artigo 5º e agora eu vou falar sobre o artigo 37. Dei a importância para a leitura da lei, pessoal. Gente, eu não vou me aprofundar, não tem necessidade de curso estar aprofundando, entregando várias teorias sobre isso aqui. Quer uma aula aprofundada? Vai aí no YouTube, tem aulas de carreira jurídica e não é a necessidade. Nós precisamos aqui estar afiados na letra da lei. Então é isso, é mais uma aula que eu vou estar entregando aqui. Vou deixar aqui um abraço aí para alguns guerreiros que estão acompanhando firme aí, ó. Tem um primo magrinho, o Russo, o 508, até pra... Cara, eu já tenho mentorada, cara. Mentorada, né? Não é brincadeira não, tá crescendo o canal, aí. Tá crescendo e hoje eu vou entregar bastante aqui. Hoje eu vou estar mais solto, eu já matei um latão de Heineken aqui, e vocês vão ver. Um abraço aí pra Thaís, minha companheira de faculdade, ela sabe como é que era. Era uma lata por prova e rendia era muito. Então é isso, pessoal. Vamos direto e objetivo aqui ao artigo 37, leitura da lei objetiva. Leia a lei, faça questões, você vai arrebentar nessa prova. Quem dá valor ao que eu tô falando, vai voltar aqui, volta nesses vídeos aqui, depois dessa prova e fala: Primo Polícia, Rodrigues estava certo, caiu letra da lei, caiu letra da lei, só trocaram palavras, termos. Então vou direto aqui, para não render muito, foi um minutinho e pouco aqui falando, mas é isso. Da administração pública, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Limpe, né, pessoal? Nem vou ficar alongando, todo mundo conhece. Aqui também é chamada teoria dos freios e contrapesos. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para a carga em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso, aqui ó, será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Na prova, pessoal, pode vir lá que o prazo de validade será de 2 anos. Vai estar errado. Vai estar errado se vir de jeito. É até 2 anos. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Pessoal, o que é função de confiança e o que é cargos em comissão? Função de confiança, pessoal, na unidade prisional, nós podemos colocar aí por exemplo, o diretor, né? O diretor da unidade é uma função de confiança, por isso que vai ser ocupante de cargo efetivo. Antigamente, no sistema prisional de Minas, existia diretores contratados, nada contra ao ser humano ali contratado, mas é totalmente irracional, inconstitucional e um desrespeito ao servidor público efetivo que fez o concurso público. Função de confiança, diretor é para cargo efetivo. E os senhores estão chegando aí para somar e pagar essa etapa. Todos aí vão estar pegando aí cargo de confiança, diretor, essas coisas aí. É para quem está chegando, pessoal, com energia, com gás, para contribuir para a nossa instituição crescer cada dia mais e com ideias novas. Cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Grave isso aqui, ó. Esse termo, lei específica, eles gostam de trocar isso em prova. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Faz um asterisco aí, se você está acompanhando
no papel, se está acompanhando no tablet ou no computador, dá um jeito. Por quê? Eles podem colocar aqui que é lei complementar, lei ordinária, e tem diferença, é lei específica, tá aqui. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Pessoal, faz um asterisco nesse inciso. Nas mais variadas carreiras, é um dos incisos mais cobrados aqui no artigo 37, porque fala do subsídio do servidor, né, parágrafo 4º, sem parcela única, essas coisas assim. E novamente esse termo, por lei específica, eles trocam isso aqui, ó. Eles colocam lei ordinária, lei complementar. Inciso 11, também de importância altíssima, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder ao subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, ou seja, o teto, os ministros do STF, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, e o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça limitado a 90 inteiros e 25 centésimos do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Esse aí, né, pessoal, a gente fala, quando fala que limitado, é um que eles chamam de subteto, mas o teto é do STF e cada um vai ter os tetos específicos, né? No município, os prefeitos, e nos estados, Distrito Federal, o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, e o subsídio dos deputados estaduais no âmbito do Poder Legislativo, né? Então, beleza, prosseguindo. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo. Quem vem desavisado, às vezes entende que um juiz, alguma coisa assim, ganha mais que o governador. E não é, né, pessoal? Já tem a limitação aqui. E a pessoa, às vezes, pode achar estranho ali na prova e acaba, ainda mais no cenário político atual, em que o judiciário está aparecendo muito. Então o pessoal fala assim, não, o Poder Judiciário ali estadual ganha mais. Então já fala. É quando a gente fala do judiciário aqui, pessoal, em âmbito estadual. Então, os vencimentos do cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Minto, não é só estadual não, federal também. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação, de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o exposto no inciso 11, 14, inciso 11 lá, né, da limitação dos cargos, 14 deste artigo, e nos artigos 39, parágrafo 4º, beleza? Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada dos cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Então, essa daqui não precisa nem falar, né? Todo mundo está acostumado a fazer questões onde fala sobre a vedação da acumulação remunerada de cargos públicos. E aí, qual que são as exceções? A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico científico. O que é um cargo técnico científico, pessoal? Professor de faculdade ali, cargo com outro cargo técnico. Ele é técnico de alguma coisa, por exemplo, como é que eu vou te falar? Um especialista em alguma área, essas coisas assim.
a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Ou seja, a pessoa pode ter 2 cargos de enfermeiro, 2 cargos de médico, é essa situação aí. Que ele pode ser servidor público do estado como médico e servidor público do município como médico também. Aí não tem vedação. Vamos lá? E aí? E a profissão de policial penal? Ela tem vedação, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Policial penal é regime de dedicação exclusiva. Em tese, você não pode acumular o cargo de policial penal com outro cargo, a não ser outras exceções, como sair para mandato eletivo de vereador, prefeito e outros assim. Sair também para cumprir alguma função no governo, secretaria, você é secretário de justiça, você é secretário de alguma coisa nesse sentido, entendeu? Ah, mas você conhece um amigo policial penal que tem uma empresa. A empresa não tá no nome dele, não. Tá no nome de alguém, de uma esposa, de um parente, alguma coisa assim. Ele pode desenvolver a atividade dele lá. Ah, mas eu conheço um policial penal que é Uber. Ô, gente, é o que mais tem, viu? Uber. Faz parte. É isso aí, vida que segue. Ah, tem muita crítica relacionada a isso, né? Uber. O polícia tá morrendo, tá fazendo Uber. Ô, cara, interior aí, polícia fazendo Uber tá rico. Eu conheci polícia que tinha era 50, quase 100 conto investido e rodando de Uber e pessoas criticando ele. Faz parte, é o jogo, pessoal. Muitos querem o carro que você tá querendo, muitos querem o que você tá fazendo. Então, vida que segue. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções abrangentes a autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. 19. Somente por lei específica. Mais uma vez, presta atenção nesse somente por lei específica. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Pessoal, esse inciso é rotineiro em prova. Quem faz questão sabe disso. Pode comentar aí se eu tô mentindo. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer uma delas em empresa privada. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros de informações fiscais na forma da lei e no convênio. Parágrafo 1º? Então, isso aqui é a novidade. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Só um momento. Não, pessoal, não é novidade, não. É porque eu tô acompanhando no papel e na tela aqui. Tem jeito, quem lê no papel é foda pra olhar na tela. Mas fica aqui também a dica, pessoal. Você que tá aqui acompanhando essa leitura, essa aula, essas dicas. Se você tem um papel, marque. Se tá no tablet e ele consegue riscar, faz a edição aí. Mas quem não tem, né, e tá no concurso, tá lascado, não tem curso, não tem nada, e tá acompanhando aqui minhas aulas, o que eu tô entregando, vai no site do Planalto. Esse aqui que eu tô é o site do Planalto. É onde você vai ter a lei mais atualizada possível, beleza? Então vamos lá, parágrafo 1º aqui, né? Então, prosseguindo, a publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal da autoridade ou servidores. Esse aqui é o princípio da impessoalidade, pessoal. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 1,
as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento do usuário e a avaliação periódica externa e interna de qualidade dos serviços. Inciso 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informação sobre os atos de governo observado disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33. Inciso 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função da administração pública. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade... Esse aqui também, antes de eu ler, aí cai lá na questão, né? Direito constitucional, aí vai cair lá alguma coisa, improbidade administrativa, que seria esse parágrafo aqui em específico. Aí o aluno, o candidato, briga, vai vir para a internet brigar, falar que não tinha a previsão de improbidade administrativa no edital. Pessoal, não estamos falando de lei de improbidade administrativa, mas exclusivamente do parágrafo 4º aqui, né, do artigo 37 da Constituição, que falam sobre as consequências dos atos de improbidade administrativa. E grava essa sigla aí, não sei se vocês têm o mnemônio SPIR, S-P-I-R. Vamos lá? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do horário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Pegou o bizu? A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as ações respectivas de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos atos, nos casos de dolo ou culpa. E o que é isso aqui também, pessoal? A segunda teoria ou parte teórica que eu vou passar aqui para vocês é sobre isso aqui. Esse artigo é o mais importante do artigo 37. Esse parágrafo é o mais importante. O que é isso aqui? Responsabilidade civil objetiva do Estado, pessoal. As consequências. Vamos ler novamente. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse artigo aqui, pessoal, fala em você lá na atuação policial penal, que deixa de prestar um socorro para um preso, que tá passando mal, alguma coisa do tipo, que deixa de fornecer a água, a alimentação, e esse preso vem a ter uma lesão séria, uma morte, alguma coisa do tipo. E aí o Estado tem que responsabilizar alguém, né? A família vai vir em cima. Aí lá paga a indenização lá por dano objetivo, alguma coisa relativa, porque o preso, ele tem custódia do Estado, sob a responsabilidade do Estado. E você não dá os cuidados necessários. O Estado paga a indenização lá, viu, fi? Cola comigo aqui, paizinho, presta atenção. Então o que vai fazer? O Estado vai vir com uma ação de responsabilidade civil em cima de você. Você vai ter que ressarcir o Estado, filho. Vai pagar tudo. O Estado paga a família, mas ele cobra de você o que ele pagou. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso às informações privilegiadas. Gostou da dica do parágrafo 6º? Não falei não, né? Inscreve no canal, cara. Curte, compartilha esse vídeo, hypa aí, manda pro colega que nem leu a lei ainda, nem leu e tá indo fazer a prova. Ah, não leu porque não tem um curso. Ó, eu te dando material aqui gratuito, cara. Cola comigo, paizinho. Você vai dar certo, você vai virar penal. Vamos junto nessa. Confia no processo. Repetição, leia a lei, faça provas, faça questões. Quer dizer, né? Faça simulados até o dia da prova. Controle sua ansiedade, faça exercício físico leves. Não é TAF não, não é treino não, beleza? É leve, oxigênio o cérebro. Nós vamos junto até essa aprovação. Prosseguindo, parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser
ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas e desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, a remuneração do pessoal. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista e suas subsidiárias que receberam recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal de custo em geral. O que é isso aqui, pessoal? O disposto no inciso 11 é aquela parte lá que fala que tem que estipular o teto, né? Tem que respeitar o teto lá do STF, do município, no prefeito no município, governador no âmbito do executivo. E por quê? Sociedade de economia mista, subsidiárias recebem recursos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Isso aqui são as dependentes, pessoal. Eles dependem do recurso do governo para estar pagando. Aí o cara fala assim, mas não, aí eu conheço um engenheiro da Petrobras que ganha 50 mil reais. E isso ultrapassa o salário de um governador, de um prefeito, de um presidente. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, porém ela não é dependente, entre aspas, né, diretamente do governo. Ela não depende de recursos do órgão público para estar pagando os salários ali dos funcionários. Ela gera seu caixa, ela é uma empresa que ela tem lucro, ela gera seu caixa, por isso tem aqueles salários altos e várias coisas ali complicadas intrinsecamente na empresa, ok? Mas eu tentei explicar mais ou menos. É porque existem as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, empresas públicas, que recebem recursos da União, do Estado, do Distrito Federal e do município para pagamento de despesas de pessoal de custeio. Mas existem as outras que não, elas se sustentam, entendeu? Então elas têm a política salarial própria. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou do 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Outra coisa que, cara, a pior coisa também é você explicar pro cara que não é da área do concurso, né, sobre algumas coisas. Na minha cidade mesmo aqui, o prefeito, ele é um ex-militar aposentado. E um dia eu cortando cabelo, um cara discutiu comigo que esse atual prefeito, né, um militar conhecido aqui, ele estava usando, entre aspas, de safadeza, que ele queria ganhar o salário dele, de militar e de prefeito, enquanto na ativa. E, cara, eu tentando explicar pro cara que não era assim a regra, né? A regra é, prefeito, né? O cara opta por um salário ou pelo outro. Na ativa. Na ativa ele opta. Ou ele é eleito prefeito, aí ele vai optar. Ou ele recebe o salário de prefeito, ou ele recebe o salário dele do cargo público. Beleza. Isso aí nós estamos falando de ativa. E o caso aqui, que é o cara aposentado. A lei tá aqui, gente, parágrafo 11. Não serão computados para efeito dos limites remuneratórios do que trata o inciso 11. O inciso 11 lá é aqueles limites, né? As parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei aprovada no Congresso Nacional, de Congresso Nacional. Opa, li errado. É vedada. Li errado. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40, 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os casos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão. Então, alguém que teve um cargo público e aposentou, tô dando militar, um servidor público de qualquer área, ele pode se eleger, pessoal, e ter a acumulação daqueles cargos ali, ok? Porque ele já aposentou, ele já tá no inativo, beleza? Continuando. Parágrafo 11. Não serão computados para efeitos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional de caráter nacional, aplicada a todos os poderes e órgãos constitucionalmente autônomos, parágrafo 12, para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emendas às Constituições e da Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado
aumentada 90,25 do subsídio mensal dos ministros do STF, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais, distritais e dos vereadores. É o caso de Minas Gerais, viu, pessoal? Isso aqui é o famoso teto único. Minas Gerais adotou o teto único. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargos cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, inclusive, marque isso aqui, inclusive, regime geral de previdência social, acarreterá o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Eu não sei porquê, mas eu marquei aqui esse parágrafo 14, inclusive coloquei a banca FGV aqui, como já foi objeto de prova por 4 vezes. Então aqui, ó, a aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública. E essa palavra aqui, ó, inclusive, o regime geral de previdência social acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte e seus dependentes que não seja decorrente do disposto no parágrafo 14 e 16 do artigo 40, que não seja prevista em lei, que extinga regime próprio de previdência social. E parágrafo 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas. Devem, marca isso aí, ó, ainda mais que é de 2021, isso aqui da emenda constitucional. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com a divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Pessoal, então essa foi a leitura do artigo 37. Não precisa eu me delongar muito. Não brigue com a prova e com o edital. No edital tá falando artigo 5º, artigo 37, artigo 142, eu vou olhar depois aí qual que é. Então esse é mais um vídeo aqui, eu sou o Rodrigues no canal Primo Polícia. Agora eu vou ali secar o Palmeiras. Vou secar o Palmeiras, cara. Se tem uma coisa que eu dou uma paradinha nos estudos, é pra ver um jogo. Então é isso. Obrigadão. Um abraço aí aos inscritos. Mais uma vez eu já falei aqui, ó. Tem a Lani, tem a Rosemary, Luana, tem o 508, Primo Magrinho. Cara, são muitos caras. O Russo tá dando moral pra caramba. Um abraço pra todo mundo. E vamos seguir até o final aí desse concurso. E eu vou ter aqui o retorno de cada um aí de vocês. Obrigadão.